Bora resolver essa questão junto? Joana, escondendo 2/7 de sua idade, diz ter 40 anos. Qual a idade de Joana? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Quando a gente fala 2/7, essa fração corresponde ao seguinte. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma barra e vou tentar dividir ela em 7 partes iguais, mais ou menos. Então, aqui é a primeira parte, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, tá? Finge que essas partes que eu dividi são iguais, beleza? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O que isso quer dizer? Vamos supor que essa barra inteira aqui seja o total que é a idade da pessoa, beleza? Então, se ele está escondendo 2/7 da idade, isso quer dizer que 40 anos corresponde ao que sobrou. Então, ó, isso daqui eu escondi da pessoa e esse tanto aqui corresponde a 40 anos. Então vamos entender o seguinte: se 5 partezinhas dessas são 40 anos, se eu dividir 40 por 5, né, eu consigo descobrir quanto que vale cada barrinha e aí depois eu só completo. Então, por exemplo, se eu descobrir isso aqui que é 5 anos, eu vou ter aqui mais 5 anos e aqui mais 5 anos e a gente consegue terminar a questão. Mas vamos ver aqui. Então, na tabuada do 5, 5 vezes 8 é igual a 40, resto zero. Então, o que isso quer dizer? Que ela está escondendo 8 anos aqui, mais 8 anos aqui. 8 mais 8 dá 16, então o total aqui, 40 mais 16. Essa pessoa, né, que no caso é a Joana, ela tem 56 anos de idade, ou seja, resposta correta, letra C, beleza? Se você resolveu essa questão por alguma outra maneira, deixa aqui nos comentários, você consegue fazer isso daí algebricamente, usando fração, usando regra de 3, mas eu acho que esse jeito aqui, desenhando, é o mais simples de vocês entenderem, beleza? Se você curte esses conteúdos, clique aqui nessa playlist que você vai ter mais de 200 vídeos sobre esse tema. Fala, meus queridos, tudo bem? Bora resolver essa expressão aqui. Eu tenho 5 dividido por 5 dividido por 5 dividido por 5. Então, observe que nós temos a mesma operação aqui. Então, eu tenho uma divisão seguida de uma outra divisão e assim vai. Então, quando eu tenho a mesma operação, você tem que fazer essa operação da esquerda para a direita, ou seja, quem vem primeiro. Então, bora fazer isso? 5 dividido por 5 é 1, e aí eu copio todo o resto. Então, dividido por 5, dividido por 5. 1 dividido por 5 é 1 sobre 5, e aí eu vou dividir isso daqui por 5. Olha que interessante aqui. Quando eu escrevo 1 sobre 5 dividido por 5, eu posso escrever 5 como 5 sobre 1. Como assim? Se eu tenho 5 reais, eu posso dividir 5 comigo, então eu fico com 5 reais. Então, você pode escrever na matemática de várias formas o mesmo número. Então, 5 poderia ser 10 dividido por 2, 15 dividido por 3. Eu só vou escrever aqui 5 sobre 1. Então, divisão de fração, você conserva a primeira fração e multiplica aqui o quê? Pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre 5 aqui. O que você faz agora? Na multiplicação de frações, você tem numerador aqui e denominador aqui. Você multiplica os numeradores, então aqui vai dar 1, e multiplica os denominadores, aqui vai dar 25. E olha que isso aqui não tem nas alternativas. Primeira coisa, a gente sabe que 1 sobre 25 não é 1. Então, essa alternativa não é válida. Depois, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. E 25 não é a mesma coisa que 1 sobre 25, isso não é válido também. 1/5 não é a mesma coisa que 1 sobre 25, a gente vem e a resposta é a letra C. Mas olha o que você pode fazer. 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 5 sobre 1 elevado a menos 2, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Para você deixar esse expoente positivo, você inverte a fração. Então, quem estava embaixo, né, vai para cima, quem estava em cima vai para baixo, e aí você coloca o expoente positivo. Você elevar um número ao quadrado, por exemplo, 1/5 ao quadrado,
é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo. Então, aqui, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E observe que deu exatamente igual à resposta da questão. Por isso, letra C é a alternativa correta, beleza? Quantos anagramas tem a palavra abacaxi? Então, primeira coisa, se você nunca viu questões sobre anagramas, o que significa um anagrama? Então, vamos supor a palavra aqui, então, amor, tá? Então, você tem aqui as letras de amor. O que é um anagrama? É o que eu obtenho permutando, ou seja, trocando as letras aqui de lugar. Por exemplo, se eu colocar R, O, M, A, eu formo o anagrama Roma. E Roma é basicamente tem as mesmas letras, né? Um R, um O, um M e um A, e eu obtenho trocando de lugar. Precisa ter sentido sempre. Por exemplo, aqui é um sentimento e aqui é um lugar. Não precisa ter sentido sempre. O importante é que tem que ter as mesmas letras da palavra que você está falando. Então, por exemplo, ó, eu poderia trocar o O com o M. Então fica assim, ó, A, O, M, R. Isso daqui não tem sentido, mas não deixa de ser um anagrama. Então, como que você calcula anagramas quando você não tem repetição de letras? Então, o que acontece? Você tem que fazer assim, ó. Para eu fazer um anagrama, eu tenho que colocar 4 letrinhas nesse caso aqui. Se eu tivesse uma palavra com 5 letras, eu teria que escolher 5 letras. 6 letras deveriam ser 6 aqui e assim vai. Mas nesse caso, eu vou fazer 4 traços, porque a palavra tem 4 letras. Observe o seguinte: quais letras eu posso colocar aqui? Eu posso colocar ou A, ou M, ou O, ou R, ou seja, 4 opções. Beleza. Depois que eu coloquei uma letra aqui, por exemplo, a R, o que me resta? Restam 3 opções, depois 2 opções, depois uma opção. Multiplicando tudo isso aqui, você encontra 24 opções, ou seja, 24 anagramas. Uma outra forma de entender esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é você chamar isso aqui de 4 fatorial. 4 fatorial e 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa. Agora, bora ver aqui em abacaxi. Abacaxi, seguindo essa mesma lógica, era só eu pegar aqui, ó, quantas letras eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 letras, beleza? Então, o certo seria eu fazer 7 tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí eu colocaria de 7 até 1. Então, eu tenho 7 opções aqui, depois 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas observe o seguinte, ó. Eu vou escrever esse A de azul e esse outro A aqui de vermelho e esse outro A de rosa. Olha o que acontece, ó. Eu vou trocar o azul com o vermelho. Então fica assim, ó. Vai ficar o seguinte anagrama. A, B. Ah, trocar o azul com o vermelho, né? Então eu começo com o vermelho, na verdade. Então A, B, aqui o A, depois coloco o roxo e continuo. Agora eu vou trocar o azul com o rosa, tá? O roxo aqui. Então eu coloco aqui A de novo, B, depois aqui vou ter o roxo, depois vou ter aqui, depois vou ter o azul e assim vai. Tá vendo que eu troquei essas letras de lugar, ó? Troquei essa com essa e formou o mesmo anagrama? Formou abacaxi nos dois casos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que excluir esses casos que são iguais. Como que você faz isso? Você faz assim, ó. Eu tenho 3 letras repetidas aqui, né? Tenho A, só elas. Então eu divido por 3 fatorial, porque são 3 letras. Então 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tivesse 2 letras B e 3 letras A, eu dividiria por 3 fatorial e também por 2 fatorial por conta do B, tá bom? Então é isso que você tem que fazer quando tem repetição. Você faz como se fosse sem repetição, pega as letras que repetem e divide. Beleza. Fazendo aqui, ó, 3 vezes 2 eu encontro 6 e a gente começa a fazer as contas. Então aqui, ó, nós temos 20, depois 60, depois 120 vezes 1, 120.
Então, para achar a resposta correta, é só pegar 120 e multiplicar por 7. Então, você encontra aqui 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Ou seja, abacaxi tem 840 anagramas, beleza? Espero ter te ajudado. Se você quiser mais questões como essa, clique aqui na nossa playlist. Valeu e até o próximo vídeo. Fala, meus queridos, tudo certo? Felipe Pena aqui. E no vídeo de hoje eu quero resolver com vocês essa questão de matemática básica que muita gente acabou ficando com dúvida, beleza? Então bora resolver isso aqui. A soma de dois números consecutivos é igual a 37. Quais são esses números? Então, primeira coisa, você só consegue resolver isso daqui se você entender o que consiste essa ideia de números consecutivos. Então vamos começar pensando como se fosse no português, beleza? Então se você fala assim, eu estudei 2 dias consecutivos. O que isso quer dizer? Se eu estudei hoje, né? Na verdade, se eu estudei no sábado, por exemplo, se eu estudei 2 dias consecutivos, eu estudei no sábado e no domingo. Então tem uma ideia de um após o outro. Mas quando a gente fala de matemática, por exemplo, se eu tenho o número 10 aqui, o consecutivo de 10 vai ser você pegar esse número e somar uma unidade. Então, o consecutivo de 10 é 11. E isso você pode fazer para qualquer número. Então, por exemplo, o consecutivo do número 20 vai ser o 21, o consecutivo do 21 vai ser o 22 e assim sucessivamente, beleza? Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a soma desses dois números é 37. Então vamos supor assim, ó, eu não sei quais são esses números. Então eu vou chamar o primeiro número de x, beleza? E o segundo número que é o consecutivo? Lembra que o consecutivo vai ser x mais 1. Mas a gente está somando esses números. Então, ó, x mais o consecutivo, que é x mais 1. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 37, igual a questão falou aqui. Então, x mais 1 igual a 37. Observe que agora isso daqui se tornou uma questão de equação do primeiro grau. Então, se eu tenho x e tenho mais um x, eu tenho 2x no total. E olha que interessante, ó, aqui fica mais 1, né? Igual a 37. Se você já estudou equação do primeiro grau, com certeza o seu professor já te disse aquela seguinte frase: tá de um lado somando, passa para o outro subtraindo. Mas eu quero que você se pergunte por que que isso acontece. Então vamos pensar o seguinte: neste caso aqui, eu quero descobrir o valor de x, então eu quero que só o x fique do lado esquerdo da minha equação. Mas lembra que equação é sinal de igualdade. O que isso quer dizer? Isso ser igual a isso quer dizer que o valor deste lado é igual ao valor desse. Então, resolver essa equação do primeiro grau é você encontrar o valor de x, que você substitui aqui, e dá exatamente 37. Então, olha a estratégia que eu vou fazer. Eu vou tirar uma unidade aqui. Por que eu vou tirar uma unidade aqui? 1 com menos 1 dá 0, e aí só resta 2x. Mas como eu falei para vocês, isso é uma equação. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, 37 menos 1. Então, fica o seguinte, ó. 2x mais 1 menos 1. Então, fica só 2x aqui, igual a 36. E aqui eu tenho uma dica para vocês. Logicamente que vocês podem fazer do método tradicional, né? Que é o quê? 36 dividido por 2, cabe uma vez, resto 1, 16 cabe 8 vezes, resultado igual a 18. Mas como eu quero que vocês pensem aqui? Se fosse 40, isso daqui seria 20 o resultado. Se fosse 38, 19. Como é 36, 18, aí você consegue fazer de cabeça. Por exemplo, aqui, ó, 40 dividido por 2 é 20. O 4, que é o restante para 40, dividido por 2 é 2. 20 menos 2, 18. É esse o raciocínio que você tem que ter para resolver essas questões mentalmente, tá bom? De uma forma mais fácil. Beleza. Agora, olha aqui. O que a gente tem que prestar atenção? A gente chamou o nosso número de x e o consecutivo de x mais 1. Então, olha que interessante, ó. A gente encontrou a resposta 18. E a gente tem 18 tanto na letra A quanto na letra B. Qual que é a verdadeira? Se eu colocar x igual a 18, aqui fica 18 e aqui fica 19.
Por isso a resposta é a alternativa B, beleza? Agora eu te desafio a pensar aqui nessa questão e uma outra forma que você poderia resolver ela, e a dica é usando essas alternativas aqui, beleza? Eu vou responder o comentário aqui de todo mundo que comentar a linha de raciocínio nesse vídeo, beleza? E se você curte questões dessa maneira aqui, de matemática básica, de equaçõezinhas mais simples, eu vou deixar uma playlist aí no centro da tela, é só você clicar. A gente tem mais de 200 vídeos no canal sobre esses temas. Valeu e até o próximo vídeo. Fala, meus queridos, tudo bem? Mais uma questãozinha aqui que vocês gostam de expressão numérica. E dessa vez eu trouxe uma expressão que tem um pouco mais de operações aqui. Eu deixei até elas de vermelho para facilitar a visualização e também facilitar a nossa resolução. Mas antes disso, eu sei que é chato ficar pedindo, mas é muito importante para mim. Se você curte essas questões, se você assiste o nosso canal, se inscreva aqui, por favor. A gente está aí batalhando para continuar criando conteúdo aqui para vocês de forma gratuita, tudo bem? Então, bora lá. Quando você vê uma questão de expressão numérica, você já tem que pensar no seguinte: quais são as operações que estão envolvidas aí? Então, eu tenho uma soma, eu tenho uma divisão, eu tenho uma multiplicação e eu tenho os parênteses. Quando você tem um número fora dos parênteses, isso está implícito aqui que é uma multiplicação, tá bom? Mas nas expressões numéricas você não pode resolver da forma que você quiser. A matemática tem algumas regras aí que a gente tem que seguir. Então, o que você tem que lembrar? A primeira coisa que você resolve em expressões numéricas são chaves, colchetes e parênteses. Como a gente tem aqui parênteses, a gente tem que resolver ele primeiro, ou seja, resolver tudo que está aqui dentro. Tá, agora dentro dos parênteses a gente tem uma soma, uma divisão e uma multiplicação. Primeiro, nós temos aqui, entre essas três, nós temos a divisão ou a multiplicação. Depois nós temos a soma ou a subtração, né, que seria sinal de menos aqui, tá bom? Agora olhe que você tem uma soma, uma divisão e uma multiplicação. E eu coloquei divisão e multiplicação na mesma hierarquia, na mesma ordem, ó. Então, tanto faz se eu fizer multiplicação aqui e divisão aqui, vamos fazer que eu vou te mostrar que dá diferença sim. Então, ó, por exemplo, se eu fizer aqui a divisão primeiro, vou só pegar os parênteses aqui. Então, eu copio todo o resto, né? 4 vezes 5 mais. Faço a divisão primeiro, 20 dividido por 2 é 10, vezes 5. Depois disso, o que a gente tem aqui? Multiplicação primeiro. Então, 4 vezes 5 mais 50, né? E aqui a gente tem que resolver os parênteses, lembra? Então, isso daqui dá 55 vezes 4. E a gente faz essa continha aqui. Então, vou fazer aqui em cima, beleza? 55 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. Então, fazendo dessa maneira que eu escolhi, fazendo a divisão primeiro, a gente encontra a resposta 220. Mas observa agora, se eu fizer a multiplicação antes, olha o que acontece. Fica assim, ó, 4 vezes, e a gente vai fazendo aqui. Então, 5 mais, não vou fazer aqui a divisão, então 2 dividido, agora eu multiplico. 2 vezes 5, 10, beleza. Então, aqui vai ficar 4 vezes 5. 20 dividido por 10 é 2. Então, isso daqui dá 4 vezes 7, que é igual a 28. Então, tá vendo que seguindo essa estratégia aqui, eu encontro qual alternativa como resposta? Eu encontro a alternativa D, né? E fazendo dessa outra forma, eu encontro a alternativa A. Mas e aí? Eu bolei esse desafio para ter duas respostas mesmo? O que aconteceu? Então vamos recapitular qual foi a diferença do que me resultou nesse vermelho e nesse azul. A diferença foi basicamente no vermelho eu dividi antes, depois multipliquei, e no azul eu multipliquei antes e depois dividi. Qual que é a dica? A resposta dessa questão aqui é única e ela é 220.
28 está errado. Por quê? Quando você tem coisas que têm a mesma ordem, por exemplo, divisão e multiplicação, ou soma e subtração, você tem que fazer quem vem primeiro. Então, quem vem primeiro da esquerda para a direita? Quem vem primeiro é a divisão. Então, por isso que o correto é 220. Isso daqui está errado, eu vou até riscar para que vocês não confundam. Isso daqui está errado. Você segue a ordem que aparece operação. Tranquilo? Espero ter te ajudado nesse vídeo e se você curte questões como essa, não se esqueça de ver a playlist que eu deixei aí no centro da tela. Nós temos mais de 200 vídeos de matemática básica e de expressão numérica. Valeu e até o próximo vídeo. Fala, meus queridos, tudo bem? Bora resolver uma questão de matemática básica que fala sobre números consecutivos, tudo bem? Então, bora. A soma, então sempre quando você lê, você tem que grifar as coisas principais. Então, já grifei aqui. A soma de três números consecutivos é igual a 60. Qual é o maior número? Então, primeira coisa aqui, para resolver essa questão, você não consegue resolver ela sem entender o que significa números consecutivos. Então, por exemplo, ó, eu vou ir fazendo aqui até você entender a lógica. Então, se eu tenho o número 2, o consecutivo do número 2 é 2 mais 1, que é igual a 3. O consecutivo do número 3 é 3 mais 1, que é igual a 4. O consecutivo do 4 é 4 mais 1, que é 5. Então, tá vendo que eu sempre somo uma unidade aqui para que seja consecutivo? Então, essa é a definição de consecutivo. Então, por exemplo, se eu tenho um número que a gente não sabe qual é, certo? Que é x. Então, eu tenho x aqui. Quem que vai ser o consecutivo de x? X mais 1. E quem que vai ser o consecutivo, né, de x mais 1? X mais 1, ou seja, x mais 2. Então, esses são os três números consecutivos que a gente tem. E a questão falou que somando eles a gente encontra 60. Então, vamos fazer aqui a soma desses três números. Então, fica x mais 1 mais x mais 2, e isso é igual a 60. Olha que interessante, ó. Você vai juntar aqui o x. Então, você encontra x com x com x, 3x. E aqui, 1 mais 2, isso é igual a 3. Beleza. Isso é igual a 60. Ok. Agora, se o 3 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, fica 3x é igual a 60 menos 3. 3x é igual a quê? É igual a 57. E a partir daqui não tem erro, a gente tem que fazer essa divisão. Como que eu pensaria aqui? Se fosse 60, seria 20. Se eu tenho 3 a menos, 3 dividido por 3 é 1 e 20 menos 1 é 19. Então, este resultado é 19. Vamos ver aqui se isso é válido. Ó, 57 dividido por 3 é 1, que dá 3, resto 2. 3 vezes 9, 27. Beleza. Mas toma muito cuidado. Muita gente acha esse 19 aqui e já vai louco a assinalar a letra A. Não é verdade. Eu quero saber isso aqui, ó. Toma muito cuidado com interpretação de questão de matemática básica. Toda questão de matemática básica te dá informações, pede alguma coisa para você calcular e às vezes na ortografia, assim, na escrita da questão pode confundir. Eu não quero 19, eu quero maior. E o maior é este cara aqui. Ou seja, 19 mais 2, a resposta é 21. Tudo bem? Espero ter te ajudado a entender essa questão. Se você curte o meu canal, por favor, se inscreva, isso ajuda muito. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas ajuda bastante mesmo. E também eu vou deixar aqui no centro da tela a nossa playlist de questões bem parecidas com essa, envolve um pouco fração, expressão numérica, questões de lógica, e a gente tem mais de 200 vídeos, então dá para você se divertir bastante e botar a matemática em dia, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Bora para mais uma questão da nossa série de matemática básica.
e dessa vez eu trouxe um pouco de raciocínio lógico para a gente botar aí o raciocínio em dia e trocar uma ideia sobre essa questão, beleza? Mas antes disso eu te peço, sei que é chato ficar pedindo e tudo mais, mas por favor se inscreva aqui no canal. Mais de 95% do pessoal que assiste aqui os vídeos do Matematicagem ainda não é inscrito. E isso impacta muito o nosso conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Para que o YouTube entenda que é importante para alguém, tá? Então eu estou entregando aqui de graça para você. Eu só peço, clica aí nos inscritos e vamos que vamos, tá bom? Então olha aqui. Se vermelho é 5, bronze é 4 e azul é 2. Esqueci de colocar a corzinha aqui no azul agora que eu reparei. Mas então aqui azul, vamos deixar aqui circulado de azul, beleza? Então o marrom é quanto? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe essa questão porque muitas vezes essas questões de raciocínio lógico tentam fazer algum padrãozinho assim envolvendo consoante e vogal. Então, vamos ver o seguinte, ó. Na primeira palavra que eu tenho aqui vermelho, né? Então, vermelho. Vou fazer uma tabelinha, beleza? C de consoante, V de vogal, e a gente vê para todas as palavras e vê se tem algum padrão envolvendo isso aqui. Se não tiver, a gente vai ter que pensar um pouco mais e encontrar um padrão, tudo bem? Então, olha aqui. Consoantes. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. E vogais? Nós temos uma, duas, três vogais. Ok. Então, como ele falou, se vermelho é 5, então vamos ver se tem alguma coisa relacionada com consoante, porque deu 5 em consoante. Vamos ver se no caso do bronze, né, vai ter 4. Vamos ver. Então aqui, ó, vou fazer de rosa por conta que o amarelo fica muito ruim, tá bom? Então bronze, eu tenho 1, 2, 3, 4. E vogais, só para contar, 2. Então tá vendo que até agora deu um padrãozinho. Mas se isso daqui não for válido esse padrão, aí já era, a gente tem que pensar em outro padrão. Tem que ser válido para tudo isso aqui que está no C. Então, ó, se vermelho é 5, então tem que validar o vermelho. Bronze é 4, tem que validar o bronze. E azul é 2, tem que validar o azul. Azul, ó, duas consoantes. Então, azul, duas consoantes. Quantas vogais? Duas. Mas está vendo que aqui não tem relação nenhuma com o que está escrito aqui, né? Então vamos para o final da questão, né? Que é marrom. Então marrom, ó. Marrom aqui. Nós temos uma, duas, três, quatro consoantes e duas vogais. Ou seja, seguindo esse padrão, entendendo aqui a lógica entre as cores e os números que estão sendo indicados, a gente encontra que marrom é igual a 4. Beleza? Espero ter te ajudado a entender essa questão. E se você curte vídeos como esse, clica aí no centro da tela, eu estou colocando a playlist de vídeos de matemática básica. São mais de 200 vídeos aí para você dar uma maratonada e dar uma treinada, tudo bem? Valeu e até o próximo vídeo.